Olá pessoal do 8º ano, estou gravando esse vídeo para a gente fazer a correção de uma atividade, resolver algumas questões que estão relacionadas com o assunto que a gente vem estudando sobre a reprodução dos animais, tá? Essa atividade, ela tem um texto, a gente vai resolver as questões que estão relacionadas com esse texto. O texto foi esse aqui. O título é Trocando de Sexo e ele aborda a possibilidade de troca de sexo em espécies de peixes, tá bom? Então, eu não vou ler o texto agora, tá? Para a gente ganhar tempo, se você quiser ler o texto, é só dar um pause aí e ler o texto, tá bom? Vamos para as questões. Então, a primeira questão dizia o seguinte: o primeiro parágrafo termina com uma pergunta baseada em uma história fictícia. Como é que você se reproduz? O segundo parágrafo inicia afirmando que para nós, seres humanos mamíferos, não haveria solução. Baseado no que você aprendeu sobre os tipos de reprodução que ocorrem nos seres vivos, sexuada e assexuada, explique por que realmente não haveria solução para a pergunta do primeiro parágrafo. Então, para a gente se situar, né? Então, o primeiro parágrafo está aqui, ele começa contando uma história. Então, imagine só a seguinte situação. O avião no qual você está viajando cai no meio do Oceano Pacífico. 2. Apenas 2 pessoas sobrevivem à queda e conseguem chegar a uma ilha deserta levados pela corrente. 3. Você é um desses sortudos sobreviventes, mas com 2 problemas. Quais são os problemas? 1. A tal ilha fica a muitos quilômetros de distância do local do acidente, o que significa que vocês nunca serão encontrados e passarão o resto da vida nessa ilha perdida. E, 2, segundo problema, a outra pessoa que sobreviveu é do mesmo sexo que você, ou seja, 2 homens ou 2 mulheres. E agora, como é que você passa seus genes adiante? Como é que você se reproduz? Infelizmente, para nós seres humanos mamíferos, não haveria solução. Veja, aqui o texto conta uma historinha fictícia e ele termina o primeiro parágrafo perguntando como é que você se reproduz. Numa situação como essa, realmente não haveria solução. E a questão quer que você explique por que não haveria solução. E aqui é muito simples, você vai apenas explicar que na espécie humana nós temos exclusivamente a reprodução sexuada. Não existe reprodução assexuada, onde um indivíduo sozinho consegue gerar novos indivíduos. O que existe é reprodução sexuada. Precisa haver gameta masculino se encontrando com gameta feminino no processo de fecundação para formar um novo indivíduo. Se os seres humanos só conseguem se reproduzir de forma sexuada, não há como 2 indivíduos do mesmo sexo, portanto, se reproduzirem dessa maneira. Por isso que o segundo parágrafo começa dizendo que para nós, seres humanos, não haveria solução. Tá bom? Então, essa primeira questão era só você levar para esse lado aí. A segunda questão diz, de acordo com o texto, qual a vantagem da troca de sexo que ocorre nos peixes? Bom, já que no caso dos peixes existe essa possibilidade, o texto vai explicar isso aí, tá certo? Então, é só você observar que tem uma parte do texto que fala sobre isso, tá? Ele vai falar que a biologia dessa transformação não é totalmente compreendida ainda, tá? Não é totalmente explicado ainda como é que isso acontece, mas envolve fortes doses de hormônios sexuais, cuja liberação é coordenada pelo cérebro e que podem desencadear mudanças tanto físicas quanto fisiológicas no indivíduo. E aí ele diz, o gatilho da mudança costuma ser algum fator ambiental relacionado à estrutura social e aos hábitos reprodutivos da espécie. O que é que faz essa mudança de sexo acontecer nos peixes? São esses fatores. E aí, o trecho que eu quero frisar bem, que eu dei aqui essa sublinhada, se faltam machos na população, algumas fêmeas podem virar machos e vice-versa. Então, a grande vantagem aqui é porque você tem como satisfazer uma necessidade da população, tá? Então, se faltam indivíduos de um determinado sexo, essa troca de sexo de alguns
pode suprir essa falta, pode suprir essa carência de maneira que a espécie não deixe de se reproduzir, de maneira que a espécie não entre em extinção. Então, essa troca de sexo em alguns garante que a reprodução dentro dessa espécie continue, tá bom? Então, essa é a grande vantagem no caso dos peixes. Questão 3 diz, de acordo com a leitura do texto, podemos concluir que o peixe palhaço é uma espécie vivípara ou ovípara. Justifique sua resposta. Então, aqui é muito simples, porque se você ler o texto lá, você vai perceber que existe uma parte em que ele está falando, inclusive, da espécie do peixe palhaço, e ele está dando o exemplo do filme Procurando Nemo, tá? Ele até diz, ó, foi com grande tristeza que descobri que um dos meus filmes favoritos, Procurando Nemo, comete uma gafe importante logo nos seus primórdios. Para quem não se lembra, o filme começa com Coral, esposa do Marlin e mãe do futuro Nemo, ainda no ovo, sendo devorada por uma barracuda. Ou seja, o texto deixa claro que Nemo ainda estava no ovo. E se a mãe foi devorada e ele sobreviveu, é porque este ovo estava fora do corpo da mãe. Então, essa espécie, portanto, é uma espécie ovípara, tá bom? Então, é só você explicar isso aí. Os ovíparos são aqueles que põem ovos. O embrião se desenvolve dentro de ovos e esses ovos são colocados no ambiente e o desenvolvimento do embrião será, portanto, fora do corpo da mãe, fora do corpo da fêmea, tá bom? Questão 4 diz, por que o autor do texto afirma que o filme Procurando Nemo cometeu um erro científico, né? Então, quando você lê o texto todo, você vai perceber lá, ele explica muito claramente. Eu pedi aqui para vocês explicarem com as suas palavras, não precisa copiar trecho do texto, mas dá para a gente explicar simplesmente que esse erro se dá porque na estrutura social dos peixes palhaços existe uma dominância da fêmea em relação a outros machos, tá? E aí o que é que acontece? Logo que a mãe do Nemo morre, se fosse uma história real, se fosse cientificamente correto, o que deveria acontecer é que algum macho daquela comunidade, como por exemplo o próprio pai do Nemo, deveria ter trocado de sexo para manter a estrutura social. Aquela mãe era dominante no seu ambiente. Então, para se manter a dominância de uma fêmea, um dos machos muda de sexo quando a fêmea morre ou quando a fêmea vai embora por algum motivo, sai daquela comunidade ali, daquele local ali. Então, deveria ter havido isso se o filme fosse cientificamente correto, se ele estivesse preocupado em ser cientificamente correto. Não foi essa a preocupação do filme, era apenas uma história fictícia. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Nós voltamos aí num próximo vídeo. Valeu!